Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, fantasmas, espíritos, assombrações. Sempre achei que era papo de gente impressionável. Mas tem coisas que a gente vê com os próprios olhos. Depois disso, meu amigo, não tem mais como negar. Trabalho no turno da noite, numa metalúrgica no ABC Paulista. Meu serviço é simples: monitorar as máquinas, garantir que tudo esteja funcionando, de vez em quando, dar uma força para o pessoal da manutenção. A fábrica é antiga, cheia de corredores apertados e galpões escuros. Durante o dia, ela é um inferno de barulhenta, mas, de noite, só o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o som dos ratos correndo entre as caixas. O pessoal mais velho sempre contou histórias sobre um estagiário que morreu ali nos anos 90. Dizem que ele era novo, coisa de 17 ou 18 anos, e que trabalhava animado, querendo ser efetivado. Só que, um dia, ele se distraiu e foi puxado por uma das prensas hidráulicas. Ninguém nunca explicou direito como aconteceu, só que foi rápido e que, quando conseguiram desligar a máquina, já era tarde demais. Depois disso, segundo os antigos, a prensa começou a ligar sozinha de madrugada. No começo, acharam que era defeito elétrico, mas os técnicos nunca encontraram nada de errado. O tempo passou e o assunto virou tabu. Ninguém mais falava sobre isso. Só que o turno da noite sempre evitava passar muito perto daquela máquina. Eu achava que era só lenda até aquela noite. Na fábrica, todo mundo tem suas superstições. Tem quem evite assoviar depois da meia-noite, quem nunca olhe diretamente para as câmeras de segurança, e tem os caras que não passam perto da prensa onde o estagiário morreu. No começo, eu não ligava. O pessoal da manutenção até fazia piada comigo. Cuidado, novato. Se ouvir alguém chamando o seu nome e não tiver ninguém perto, finge que não escutou. Eu ria, achava graça. Mas, confesso, de madrugada aquela fábrica me deixava desconfortável. Era como se sempre tivesse alguém olhando. Meu colega de turno, o Nelsinho, era um cara mais velho, com uns 20 anos de fábrica. Ele falava pouco, mas, quando falava, dava para sentir o peso das histórias que carregava. Você já viu alguma coisa estranha aqui, Nelsinho? Perguntei uma noite, tentando puxar assunto. Ele não respondeu de primeira. Só me olhou de canto de olho, pensou um pouco e disse: o problema não é ver, é ouvir. Antes que eu perguntasse o que ele queria dizer com aquilo, o rádio chiou. Era o segurança chamando a gente para checar um alarme disparado no galpão TR. Fui na frente, com o Nelsinho logo atrás. O galpão TR era o que guardava as máquinas mais antigas, incluindo a prensa do estagiário. Quando chegamos lá, o alarme estava desligado e tudo parecia normal. Parecia. De repente, senti um cheiro forte de óleo queimado e ferro. Olhei para o Nelsinho, que franzia a testa, inquieto. Tá sentindo esse cheiro? Perguntei. Ele fez que sim com a cabeça, mas não falou nada. Então, ouvimos um barulho metálico, como se uma máquina estivesse ligando devagar. Um zumbido fraco, mas crescente. Olhei para o painel de controle. Todos os botões estavam apagados. Foi quando ouvi um sussurro fraco, arranhado, vindo da direção da prensa. Ainda dói. Meu sangue gelou. Olhei para o Nelsinho, esperando alguma explicação. Ele estava pálido, os olhos fixos na máquina. Foi aí que algo se mexeu nas sombras. O galpão inteiro ficou frio de repente. Não era coisa da minha cabeça. O suor na minha nuca secou em segundos e eu senti um arrepio subir pela espinha. O barulho metálico da prensa aumentava, mas os botões continuavam apagados. Não fazia sentido. O pior foi quando a luz do galpão piscou. Por um segundo, no breu entre um flash e outro, vi uma silhueta. Baixa, magra, ombros curvados, perto da máquina. A luz voltou ao normal e não tinha mais ninguém lá. Nelsinho, você viu isso? Minha voz saiu trêmula. Ele respirou fundo e disse baixinho: a gente precisa sair daqui. O problema é que eu não conseguia me mexer. Era como se uma coisa maior que o medo me segurasse no lugar. Curiosidade? Talvez. Foi então que o barulho mudou. O zumbido da máquina deu lugar a um som seco e úmido, como se carne estivesse sendo esmagada. E então eu vi, no vão entre os pistões da prensa, um braço apareceu. Não era um braço humano normal. A pele estava escura,
machucada, como se tivesse sido prensada e esmagada. Os dedos tremiam, tentando agarrar alguma coisa. Meu estômago revirou. O braço puxou o próprio corpo, e o que saiu de dentro da prensa não era possível. Era um garoto, novo, talvez 17 anos. O uniforme dele era o mesmo modelo dos anos 90, todo sujo de graxa e sangue seco. O rosto, Deus do céu, o rosto dele estava afundado, como se tivesse sido prensado junto com os ossos. Os olhos estavam vazios, mas, ainda assim, pareciam me ver. Ainda dói, ele sussurrou, e deu um passo na minha direção. Foi a gota d'água. Eu e Nelsinho disparamos para fora do galpão, sem olhar para trás. Corremos até o portão de saída, onde o segurança nos viu chegando, pálidos, sem fôlego. O que foi? Ele perguntou. Eu queria contar, queria explicar, mas meu cérebro não conseguia processar o que tinha acabado de ver. Só consegui soltar uma frase. A prensa ligou sozinha. O segurança olhou para a gente por alguns segundos. Depois, só balançou a cabeça e disse: Eu sei. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Tentei me convencer de que tinha imaginado tudo, que era só o cansaço da madrugada. Mas, toda vez que fechava os olhos, via aquele garoto, a pele machucada, os olhos vazios, o sussurro: ainda dói. Pedi transferência de turno, mas não deixaram. Precisavam de gente no turno da noite. Então, fiz o que qualquer um faria. Pedi demissão. Nelsinho também. 2 dias depois, o segurança continuou lá, como se já estivesse acostumado. O mais estranho, depois que saí, tentei pesquisar sobre o acidente. Nada. Nenhuma reportagem. Nenhum registro de óbito. Nenhuma prova de que aquele estagiário existiu. A única coisa que encontrei foi uma foto antiga da equipe da fábrica, de 1992. E lá estava ele, no canto, de uniforme, olhando direto para a câmera. O pior? Ele parecia mais vivo na foto do que na noite em que eu o vi. Mexer. Quando finalmente recuperei o controle das pernas, saí correndo da lanchonete e fui até a beira da estrada. Nada. Sem pegadas, sem Jair, sem rastros. A neblina se dissipava devagar. Pela primeira vez em muito tempo, um carro passou na rodovia. O motorista buzinou, me assustando. Ei, tá tudo bem, rapaz? Ele gritou pela janela. Abri a boca para responder, mas, antes que conseguisse falar qualquer coisa, o farol do carro iluminou algo no acostamento. Meu coração parou. O celular de Jair estava lá, jogado no chão, a tela rachada. E, ao lado dele, afundada no barro, uma pegada que não era humana. Pedi demissão no dia seguinte. Não expliquei nada, não adiantava. Seu Zeca apenas acenou com a cabeça, como se já esperasse por isso. Nunca mais voltei naquela lanchonete. Mas, de vez em quando, nas madrugadas em que não consigo dormir, pego o celular e procuro notícias sobre desaparecimentos na estrada. E, toda vez que alguém some sem explicação no mesmo trecho, a história sempre menciona a mesma coisa: um velho de terno preto e uma neblina espessa que engole tudo ao redor. Se tem uma coisa que a gente aprende trabalhando à noite, é que o escuro não é vazio. Sempre tem algo lá, só esperando você baixar a guarda. Meu nome é Eduardo, mas todo mundo me chama de Duda. Trabalho há quase 3 anos como vigilante num cemitério municipal em Porto Alegre. Não era um emprego dos sonhos, mas pagava as contas e, no começo, até que era tranquilo. Meu trabalho era simples: trancar o portão, dar uma volta pelo terreno, garantir que não houvesse invasores, passar a noite vigiando as câmeras da guarita. O cemitério ficava afastado do centro, rodeado por ruas pouco iluminadas e árvores grandes, que faziam sombras estranhas quando o vento batia. De madrugada, não se ouvia nada além do canto de um galo perdido e do som distante da cidade dormindo. Quer dizer, quase nada, porque algumas noites tinha alguém lá dentro, uma sombra caminhando devagar entre os túmulos. A primeira vez que vi, achei que era um invasor, algum morador de rua tentando dormir ali. Peguei minha lanterna e fui na direção dele. Ei, aqui não pode ficar. Ele não respondeu, só continuou andando. A luz da lanterna bateu nas costas dele. Era um homem magro, alto, de roupas pretas e gastas, andando sem pressa,
como se estivesse passeando. Acelerei o passo. Ei, amigo! Fui atrás, sentindo o coração acelerar. Ninguém devia estar ali. Foi quando ele dobrou a esquina de um mausoléu e sumiu. Cheguei lá em 2 segundos. Não havia saída, e ele não estava mais lá. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Nada, nenhuma pegada, nenhum barulho, nada. Voltei para a guarita, meio abalado. Quando cheguei, conferi as câmeras de segurança. Nada. Era como se eu tivesse imaginado tudo, mas eu sabia que não tinha imaginado. Depois daquela noite, eu não conseguia tirar aquele homem da cabeça. Nos dias seguintes, prestei mais atenção nas câmeras, nos cantos mais escuros do cemitério, nos sons que a gente só percebe quando tudo está em silêncio. E foi aí que comecei a ouvir. De madrugada, quando tudo ficava quieto, eu escutava passos, leitos, arrastados. Às vezes vinham de perto do portão, às vezes da parte mais antiga do cemitério. Mas, quando eu saía para olhar, ninguém. Comecei a perguntar para o pessoal do turno da manhã. O seu Ari, o coveiro mais velho do cemitério, só deu de ombros quando mencionei o homem de preto. Se eu fosse você, não procurava saber. Por quê? Insisti. Ele me encarou por um segundo, depois cuspiu no chão. Porque tem coisa que, quando percebe que foi notada, começa a notar você de volta. Aquilo ficou na minha cabeça o dia todo. Às 23 horas, quando comecei o turno, decidi fazer algo diferente. Peguei o rádio, desliguei o volume e esperei. Se aquele cara aparecesse de novo, eu ia segui-lo. E, às 3 horas, lá estava ele. A mesma silhueta alta e magra. Os mesmos passos arrastados. Dessa vez, eu não chamei. Apenas o segui. O homem caminhou devagar pelo meio do cemitério. Passou por túmulos velhos, lápides quebradas, mausoléus antigos com nomes apagados pelo tempo. Mas ele não olhava para os lados. Ele sabia exatamente para onde estava indo. E eu, sem perceber, estava seguindo para a parte mais antiga do cemitério. A cada passo que eu dava, o ar ficava mais pesado. A parte antiga do cemitério era diferente, mais escura, mais fechada, como se o tempo tivesse parado ali. O cheiro era diferente também. Umidade, terra molhada e um leve cheiro de flores mortas. O homem seguiu até parar diante de uma lápide alta e rachada. Eu me escondi atrás de uma estátua de anjo e espiei. Ele estava de costas. Não se mexia. Não rezava. Não falava nada. Só olhava a lápide. Então, algo aconteceu. A luz da minha lanterna piscou. O corpo dele tremeu. Senti um arrepio violento subir pela minha espinha. Foi quando ele virou a cabeça. Devagar, muito devagar, na minha direção. O rosto dele era um vazio. Um buraco escuro no lugar dos olhos. A pele parecia desbotada, como papel antigo. Foi aí que percebi algo pior. A lápide. Eu não tinha visto antes. Não tinha reparado nos detalhes. Mas agora, olhando bem, meu nome estava gravado nela. Eduardo Alves Ferreira. Nascido em 1986. Falecido em 2024. Meu peito congelou. O homem abriu a boca, mas o som que saiu não era humano. Era um chiado, um ruído, um grito abafado, como se viesse debaixo da terra. Foi o bastante para me fazer correr. Corri como um condenado, os pulmões queimando, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Atrás de mim, os passos continuavam, arrastados, leitos, certos. O som daquela voz ecoava dentro da minha cabeça, como se estivesse sendo soprada pelo vento. Ainda não, ainda não, ainda não. Eu estava perto da guarita. Mais alguns metros e eu chegaria. Foi aí que a coisa pegou meu ombro. Senti um gelo mortal subir pelo meu corpo. O ar ficou pesado, como se algo estivesse me puxando para baixo, para dentro da terra. Eu não pensei. Instintivamente, girei o corpo e joguei um soco para trás. Minha mão atravessou o vazio. Não havia nada ali, mas, por um segundo, eu vi. O homem de preto estava parado diante da lápide com meu nome. Mas agora, eu via seu rosto com clareza. E era o meu rosto, mais velho, cansado, olhos fundos, sem vida.
Ele era eu. O choque me paralisou. O som ao redor sumiu. E então ele falou, sem mover os lábios: a hora ainda não chegou, mas vai chegar. O carrinho virou sozinho, rangendo as rodinhas no chão. Mas o que realmente me fez gelar foi o barulho. O choro parou e, no lugar dele, um silêncio denso tomou conta do corredor. Minhas mãos suavam, minhas pernas queriam correr, mas alguma coisa em mim queria entender. Olhei em volta. As prateleiras pareciam mais altas do que antes. O corredor parecia mais estreito. Não fazia sentido. Eu conhecia esse mercado, trabalhei ali por meses, mas, de repente, era como se as coisas tivessem mudado sem eu perceber. Dei um passo para trás, tentando me convencer de que aquilo era só cansaço, só paranoia da madrugada. Foi aí que ouvi um estalido seco, como se alguém tivesse saído de trás da prateleira. O som veio da minha esquerda. Virei rápido a lanterna. Nada. Outro estalo, agora atrás de mim. Virei de novo. Nada. O mercado inteiro estava em silêncio, exceto por uma coisa, uma risada fraca, abafada, baixinha, de criança. Mas o pior não foi ouvir. O pior foi sentir o ar quente dela soprando na minha nuca. Meu corpo gelou. Aquela risada, perto demais. Eu senti o ar quente na minha nuca, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Mas eu sabia que não podia olhar. Cada fibra do meu corpo gritava: não vire. O silêncio ficou ainda mais denso, como se o mercado estivesse segurando a respiração comigo. Mas então algo tocou minha mão. Meus dedos estavam estendidos, segurando a lanterna, e eu senti dedos pequenos, frios, trêmulos. Eles passaram de leve sobre minha pele, como se uma criança estivesse tentando segurar minha mão. E então começaram a apertar. Meu instinto gritou mais alto. Corri. Não olhei para trás. Não pensei em nada. Apenas corri. Passei pelo corredor dos brinquedos, virei para a parte dos frios, depois para os caixas. O caminho estava normal. A saída estava onde sempre esteve. Mas uma coisa não estava normal. As luzes estavam piscando e o choro recomeçou. Agora não vinha mais da seção de brinquedos. Vinha de todos os alto-falantes do mercado. O choro de uma criança ecoando pelo ambiente inteiro. Minha visão ficou embaralhada, minha respiração pesada. Quando passei pelo caixa, vi Fernanda, a funcionária que falava sobre o carrinho de bebê. Ela me olhava com uma expressão estranha. Você também viu, né? Ela perguntou baixinho. Não respondi. Apenas saí. No dia seguinte, pedi para trocar de turno. Nunca mais trabalhei de madrugada. O mercado continuou o mesmo. Clientes, funcionários, compras. Mas, para mim, nunca mais foi igual. Às vezes, quando passo pelos brinquedos, vejo um carrinho de bebê que ninguém lembra de ter colocado ali. Às vezes, no rádio da loja, alguém deixa o microfone aberto e um som fraco e distante escapa, como se uma criança estivesse chorando. E algumas noites, quando fecho os olhos, sinto dedos pequenos apertando minha mão. Trabalho como segurança noturno no estacionamento de um shopping em Fortaleza. Não é um serviço difícil. Minha principal função é garantir que ninguém fique rondando as áreas de acesso proibido e que os carros estejam seguros até os últimos clientes irem embora. O shopping começa a esvaziar por volta das 22 horas, quando as lojas fecham. Depois disso, só resta o pessoal do cinema e alguns funcionários dos restaurantes, que saem entre meia-noite e 1 da manhã. A essa altura, o estacionamento já está quase deserto. O silêncio toma conta, quebrado apenas pelos sons abafados dos carros ligando e do elevador descendo. Minha base fica no subsolo 2, a última área do estacionamento. Pouca gente estaciona lá porque é mais afastado da saída principal. Só vejo os funcionários que querem evitar o movimento do tédio e alguns clientes que não ligam de caminhar um pouco mais. Na maior parte do tempo, o turno passa sem nada acontecer. Faço minhas rondas, fico de olho nas câmeras, passo pelo elevador e observo os últimos carros indo embora. O único momento mais movimentado é quando o último filme do cinema termina, porque sempre tem alguém atrasado saindo do shopping. Mas tem algo nesse lugar que eu nunca gostei. O subsolo 2 tem um silêncio estranho, mesmo quando há carros ali, mesmo quando tem alguém esperando um Uber. Sempre parece deserto demais.
Não sei se é a luz fria das lâmpadas ou a acústica abafada do concreto, mas eu sempre tenho a sensação de que esse estacionamento é maior do que deveria ser. Como se tivesse espaço demais. Como se houvesse algo ali que eu não consigo ver. O trabalho de segurança noturno tem um efeito estranho na cabeça da gente. No começo, você acha que vai ser fácil. Ficar de olho nas câmeras, fazer algumas rondas, assinar um relatório e pronto. Mas, com o tempo, quando a rotina se repete todas as noites, você começa a reparar em detalhes que ninguém mais percebe. Por exemplo, eu sei que todas as madrugadas um alarme dispara sozinho na saída de emergência do primeiro subsolo. Já chamaram a manutenção, trocaram o sensor, mas nada resolve. Sei que o elevador do subsolo 2 faz um barulho diferente dos outros. Ele desce normal, mas, quando chega no andar, tem um chiado metálico estranho, como se tivesse alguma coisa emperrada dentro do sistema. Sei que o ar-condicionado do estacionamento faz um som fraco, quase um zumbido. Mas, de madrugada, quando tudo fica silencioso, parece um sussurro abafado. E sei que os outros seguranças evitam fazer rondas muito demoradas no subsolo 2. Não porque é perigoso, não tem perigo real ali, mas porque, segundo eles, dá um nervoso esquisito ficar muito tempo naquele andar. Nunca liguei para isso. Sempre achei que era coisa de gente impressionável, até que comecei a reparar num detalhe muito específico. Toda noite, depois da última sessão do cinema, os clientes saem pelos elevadores e caminham em direção aos seus carros. Alguns conversam, mexem no celular, entram no veículo e vão embora. Mas, às vezes, nos últimos minutos antes de o estacionamento ficar completamente vazio, eu vejo uma pessoa parada perto do elevador. E essa pessoa não sai dali. O shopping fecha completamente às 2 da manhã. Depois desse horário, só ficam os seguranças fazendo as rondas finais, os funcionários da limpeza e o pessoal da manutenção que verifica os elevadores e os sistemas de ventilação. O estacionamento fica totalmente vazio, ou pelo menos deveria ficar. Comecei a perceber um padrão. Todas as noites, entre meia-noite e 41 da manhã, depois que os últimos clientes saem, vejo um homem parado perto do elevador do subsolo 2. Ele sempre está ali, sempre no mesmo lugar. Sempre de costas para mim. No começo, achei que era só um cliente esperando um Uber ou alguém distraído mexendo no celular. Mas algumas coisas não faziam sentido. Primeiro, ele nunca entra no elevador. Ele fica ali, parado, esperando. Mas esperando o quê? Segundo, ele nunca caminha até o carro. E, se caminha, eu nunca vejo. Quando percebo, ele simplesmente não está mais lá. Tentei pegar o rádio e perguntar aos outros seguranças se alguém mais via esse homem. Mas, antes que eu falasse qualquer coisa, as luzes do estacionamento piscaram. Por alguns segundos, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, ele não estava mais lá. Olhei em volta, procurando algum sinal de... Acessei as câmeras para conferir a gravação. A filmagem mostrava o estacionamento normal. Nenhum homem de chapéu perto do elevador. Mas eu tinha certeza absoluta do que tinha visto. Então, por que as câmeras não mostravam nada? Depois daquela noite, não consegui mais ignorar o homem do elevador. Ele estava ali, mas, de alguma forma, as câmeras não o registravam. Isso me incomodou de um jeito estranho. Não era medo, ainda. Era curiosidade misturada com desconfiança. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui até a sala de monitoramento do shopping e pedi ao Jonas, o segurança que operava as câmeras, para ver as gravações dos últimos dias. Tá desconfiado de alguma coisa? Ele perguntou, franzindo a testa. Só queria checar uma coisa do subsolo 2. Jonas revirou os olhos. Ninguém gostava de olhar muito tempo para o subsolo, mas ele puxou os arquivos. Passei por várias noites, sempre no mesmo horário. Em todas as gravações, o elevador estava vazio. Nenhum homem parado ali, nenhuma movimentação estranha. Mas eu sabia que ele estava lá. Então, tive outra ideia. Você pode verificar as câmeras em tempo real? Quero ver agora. Jonas clicou algumas vezes no teclado e puxou a transmissão ao vivo. A tela mostrou o subsolo 2. O elevador parado. Estava vazio. Mas eu queria ter certeza. Peguei meu rádio e falei. Tô descendo pro subsolo 2. Me avisa se vê alguma coisa estranha.
Desliguei antes que Jonas perguntasse qualquer coisa. Atravessei o corredor e silencioso, apertei o botão do elevador. Se aquele homem aparecesse agora, eu queria vê-lo de perto. O painel digital piscou, marcando a descida. A porta abriu. Respirei fundo e dei um passo para fora da cabine. E foi nesse exato momento que meus olhos captaram um movimento no canto direito. Virei a cabeça lentamente. E lá estava ele, ao lado do elevador, parado, de costas para mim. Meu peito ficou pesado. Ele já estava ali antes de eu sair do elevador. Fiquei paralisado por um instante, o ar preso na garganta. Meu cérebro tentava entender o que eu estava vendo. O homem não se mexia. Ficava ali, ao lado do elevador, como se estivesse esperando por algo. O silêncio do estacionamento parecia mais denso, quase sufocante. Até o zumbido das lâmpadas frias e o barulho, distante do ar-condicionado, ficaram mais baixos. Eu podia sentir um instinto antigo dentro de mim, algo que gritava, saia daqui. Mas, ao mesmo tempo, outra parte de mim queria testar os limites disso. Então, fiz o que qualquer segurança faria. Tentei falar com ele. Senhor, tá esperando alguém? Minha voz soou estranha no ambiente vazio. O homem não respondeu. Tentei de novo. O shopping já fechou. O senhor precisa sair. Nada. A única coisa que se mexeu foi sua mão. Sutil, lenta, como se estivesse apenas testando o próprio movimento. Meu peito apertou. Aquilo não parecia uma reação normal. Toquei no rádio. Jonas, você tá vendo isso? O chiado veio primeiro. Depois, a voz dele. Vendo o quê? Meu coração disparou. O cara aqui no subsolo 2. Do lado do elevador. Silêncio. Depois, Jonas soltou um riso sem graça. Beto, o subsolo tá vazio. Meu corpo travou. Olhei de novo para o homem parado ali. Ele continuava lá, a poucos metros de mim. Mas Jonas não conseguia vê-lo. Foi quando percebi que eu estava sozinho nessa. Meus dedos apertaram o rádio com força. Certeza, minha voz saiu trêmula. O silêncio do outro lado demorou um pouco. Depois, ele respondeu. Beto, só tem você aí. O elevador tá vazio. Vazio. Aquilo bate diferente. Dei mais um passo para trás, mantendo os olhos fixos no homem parado ali. Se Jonas não conseguia vê-lo, então o que eu estava olhando, o homem não se mexia. Não falava. Não fazia nada. Apenas estava ali. E, por algum motivo, aquilo era muito pior do que se ele tivesse feito qualquer outra coisa. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Então, fiz a única coisa que fazia sentido. Dei as costas e fui embora. Atravessei o chão cimentado, mas senti meus passos mais pesados do que nunca. A cada passo, eu esperava ouvir algo atrás de mim. Um som, um movimento. Mas nada aconteceu. E, de alguma forma, aquilo era ainda mais assustador. Quando cheguei à guarita, Jonas me olhou estranho. Tá pálido. Cara, que foi? Não respondi. Não sabia como responder. Apenas me sentei, olhei para as câmeras. O subsolo 2 estava vazio. O elevador, parado, sem ninguém por perto. Fiquei ali, olhando para a tela por alguns minutos, esperando alguma coisa acontecer. Mas nada aconteceu. Até hoje, eu não sei o que vi naquela noite. O homem do elevador nunca mais apareceu. Mas, às vezes, durante as madrugadas mais silenciosas, quando o último filme termina e os últimos clientes vão embora, sinto uma presença perto do elevador. E eu nunca olho para lá.